Meu nome é Padre Raimundo. Eu tinha 42 anos quando fui enterrado vivo junto com outros 20 padres católicos numa vala de 3 metros de profundidade, no interior do Paquistão. Militantes extremistas nos arrastaram para fora da igreja onde estávamos em retiro espiritual, nos jogaram no buraco e começaram a jogar terra por cima. Eu senti a terra entrando pela boca, pelos ouvidos, sufocando. Ouvi os gritos dos meus irmãos padres ao redor sendo abafados pela terra. Fechei os olhos esperando a morte. E então, quando não havia mais ar, quando tudo era escuridão e peso, senti uma mão quente segurando a minha, mas não havia ninguém ao meu alcance. 8 horas depois, fomos encontrados vivos. Todos os 21. Os médicos disseram que era impossível. Eu sei que foi. Mas para entender como cheguei naquela vala, preciso voltar no tempo. Preciso contar quem eu era antes de ser enterrado. Porque a verdade é que eu já estava enterrado muito antes daquela noite. Enterrado no meu próprio orgulho, na minha vaidade, na minha falsa fé. Eu cresci em Fortaleza, Ceará, filho de uma família tradicional católica. Meu pai Antônio era médico respeitado. Minha mãe Carmen era professora de literatura. Nossa casa ficava num bairro tranquilo, com quintal grande onde eu brincava com minha irmã Tassiana. Ela era 3 anos mais nova que eu, e sempre foi mais sensível, mais perceptiva. Eu era o filho homem, o primogênito, aquele que carregava as expectativas da família. Desde criança, eu gostava de ser admirado. Lembro de fazer apresentações na escola só para ouvir os aplausos. Lembro de estudar para tirar as melhores notas, não porque amava aprender, mas porque queria ser chamado ao palco na formatura. Tudo que eu fazia tinha uma plateia imaginária. Minha mãe dizia que eu tinha vocação para a liderança. Meu pai dizia que eu seria um grande homem. E eu acreditei neles, acreditei que eu era especial. Aos 17 anos, comecei a frequentar um grupo de jovens na paróquia do bairro. Não porque sentia um chamado espiritual profundo, mas porque as meninas me olhavam diferente quando eu subia no altar para fazer leituras. Eu gostava daquela reverência, daquele respeito automático que as pessoas tinham por quem estava servindo a Deus. Parecia uma forma fácil de ser importante. Foi nessa época que Padre Augusto, o pároco da nossa igreja, me chamou para uma conversa. Ele era um homem magro, de cabelos grisalhos, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Me perguntou se eu já tinha pensado em ser padre. Eu disse que sim, que sentia um chamado. Menti. O que eu sentia era ambição. Queria ser aquele homem no altar, aquele que todos ouviam em silêncio, aquele que tinha poder espiritual sobre os outros. Entrei para o seminário aos 18 anos. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai me abraçou com orgulho. Tassiana, que tinha 15 anos, me olhou com aquela expressão dela que sempre me incomodava, como se soubesse de algo que eu não sabia. Ela me perguntou, baixinho, no dia que eu fui embora: Raimundo, você tem certeza de que é isso que você quer? Ou é isso que você quer que as pessoas vejam em você? Eu fingi não entender a pergunta. Os anos de seminário foram fáceis para mim. Eu era disciplinado, estudioso, eloquente. Os padres formadores me elogiavam constantemente. Eu me destacava nas aulas de homilética, a arte de pregar. Sabia exatamente como modular a voz, quando fazer pausas dramáticas, como fazer as pessoas se emocionarem. Mas era técnica, não era coração. Eu estava aprendendo a performar santidade, não a vivê-la. Havia um seminarista chamado João, um rapaz simples do interior do Piauí. Ele não era brilhante como eu, não pregava bem, gaguejava quando tinha que falar em público. Mas ele rezava de verdade. Eu via ele de madrugada, sozinho na capela, com lágrimas no rosto, apenas sussurrando para Deus. Aquilo me incomodava, porque eu nunca rezei assim. Minhas orações eram ensaiadas, bonitas, cheias de palavras teológicas corretas, mas vazias. Um dia, João me perguntou por que eu queria ser padre. Estávamos no refeitório, tomando café. Eu dei minha resposta ensaiada, para servir a Deus e salvar almas. Ele ficou me olhando por um tempo longo, com aqueles olhos sinceros dele, e disse: Raimundo, eu oro por você. Porque eu acho que você ainda não descobriu quem Deus é de verdade. Você conhece muito sobre ele, mas não conhece ele. Eu ri da cara dele. Achei que ele era ingênuo, limitado. Hoje eu sei que ele era o único que enxergava. Me tornei padre aos 26 anos. A ordenação foi numa catedral lotada em Fortaleza. Minha família inteira estava lá. Minha mãe chorava. Meu pai gravava tudo. Tassiana, que agora tinha 23 e estava terminando a faculdade de psicologia,
Me abraçou depois da cerimônia e sussurrou: "Seja verdadeiro, Raimundo. Deus conhece o coração." Eu sorri para ela, mas por dentro aquilo me irritou. Porque ela sempre tinha que questionar. Por que não podia apenas me admirar como todo mundo? Fui designado para uma paróquia em Fortaleza mesmo, num bairro de classe média. Logo me tornei conhecido pela oratória. Minhas missas eram concorridas. As pessoas vinham de outros bairros para me ouvir pregar. Eu subia ao púlpito e fazia multidões chorarem. Falava sobre sacrifício, sobre amor a Deus, sobre entrega total. E as pessoas acreditavam em mim. Porque eu era convincente. Porque eu sabia exatamente o que dizer. Mas minha fé era performance. Eu rezava o breviário porque era obrigação. Eu celebrava a missa porque era meu trabalho. Eu visitava doentes porque era esperado de mim. Mas meu coração estava vazio. Eu acreditava mais em mim mesmo do que em Deus. Achava que minha eloquência, minha inteligência, minha disciplina eram suficientes. Os anos passaram. Eu me tornei cada vez mais popular. Recebia convites para pregar em eventos, para dar palestras, para participar de programas de rádio. Eu amava aquilo. Amava ser reconhecido na rua. Amava quando as pessoas pediam para tirar foto comigo. Amava ouvir elogios após cada pregação. Tassiana se casou quando eu tinha 32 anos. Ela se mudou para São Paulo com o marido, um engenheiro chamado Ricardo. Nos falávamos pouco. Ela sempre fazia perguntas que eu não queria responder. Raimundo, você está feliz de verdade? Raimundo, você sente a presença? Você sente paz quando reza? Eu mudava de assunto. Dizia que ela não entendia a vida sacerdotal, que era diferente, que felicidade não era o objetivo. Minha mãe adoeceu quando eu tinha 34 anos. Câncer. Eu a visitava no hospital, rezava ao lado da cama dela, mas eram orações mecânicas. Eu segurava a mão dela e dizia palavras bonitas sobre a vontade de Deus, sobre aceitação, sobre esperança. Mas por dentro, eu sentia raiva. Raiva porque aquilo atrapalhava minha agenda. Raiva porque eu tinha que cancelar compromissos para ficar ali. Uma noite, minha mãe estava especialmente fraca. Ela segurou minha mão e disse: Raimundo, meu filho, eu vou partir em paz porque sei que você está servindo a Deus de coração. E eu menti para ela. Olhei nos olhos dela e disse: Sim, mãe, estou. Ela sorriu e fechou os olhos. Morreu 3 dias depois. E eu carreguei aquela mentira como um peso que nunca consegui tirar. No funeral, Tassiana veio de São Paulo. Ela me abraçou e chorou no meu ombro. Mas depois, quando estávamos sozinhos no carro voltando do cemitério, ela me olhou e disse: Você mentiu para ela, não foi? Eu fingi não entender. Ela insistiu: Você disse que está servindo a Deus de coração. Mas você não está. Você está servindo sua própria imagem. Eu explodi. Gritei com ela. Disse que ela não tinha o direito de me julgar. Disse que ela não entendia nada sobre vocação sacerdotal. Ela apenas balançou a cabeça e disse: Um dia você vai entender o que estou dizendo. Espero que não seja tarde demais. Aquela conversa me atormentou por semanas. Mas em vez de refletir, eu me joguei mais ainda no trabalho. Aceitei mais compromissos, mais palestras, mais viagens. Qualquer coisa para não ter que ficar sozinho com meus pensamentos. Foi aos 35 anos que decidi me voluntariar para missões internacionais. A arquidiocese estava recrutando padres para trabalhar em países de risco, lugares onde o cristianismo era perseguido. Ofereci-me imediatamente. Não porque tinha compaixão pelos necessitados. Não porque sentia um chamado genuíno. Mas porque queria aventura. Queria histórias impressionantes para contar. Queria ser o padre corajoso que arriscava a vida em terras perigosas. Meu pai, que agora morava sozinho em Fortaleza, me implorou para não ir. Raimundo, você não precisa provar nada para ninguém. Mas eu já tinha decidido. Tassiana me ligou de São Paulo, grávida do primeiro filho, e disse: Raimundo, você não está indo servir. Você está indo fugir. Eu desliguei o telefone na cara dela. Fui enviado ao Paquistão, um dos países mais hostis ao cristianismo no mundo. Cristãos eram perseguidos, presos, mortos. Igrejas eram queimadas. Padres eram caçados. E eu adorava a ideia de estar ali. Adorava poder dizer que estava em perigo constante, que estava na linha de frente da fé. Cheguei em Larori numa tarde quente de agosto. Padre Elias, um missionário português com 30 anos de experiência no Paquistão, me recebeu no aeroporto.
Ele tinha 66 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes de uma vida difícil. Ele me abraçou e disse: "Bem-vindo, irmão. Aqui você vai aprender o que significa depender de Deus de verdade." Padre Elias me levou para a pequena paróquia clandestina onde eu iria trabalhar. Era um prédio discreto, sem cruz na fachada, sem placas, sem nada que indicasse ser uma igreja. Os cristãos paquistaneses se reuniam ali em segredo, sempre com medo, sempre olhando por cima do ombro. Nos primeiros meses, eu me sentia superior a eles. Achava que eram fracos por terem medo, por se esconderem. Eu me gabava da minha coragem, dizia que não tinha medo de morrer pelo Evangelho. Pregava sobre a coragem dos mártires, sobre não temer a morte. Mas era arrogância disfarçada de fé. Padre Elias me observava com aquele olhar dele, profundo e calmo. Um dia, após uma missa onde eu tinha pregado sobre coragem, ele me chamou para conversar. Estávamos na pequena sala dos fundos da igreja, tomando chá. Ele disse: "Raimundo, posso te fazer uma pergunta honesta?" Eu disse que sim. Ele perguntou: "Você já teve medo de verdade alguma vez na vida?" Eu respondi que não, que sempre confiei em Deus. Ele balançou a cabeça devagar e disse: "Então você ainda não entendeu o que é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é ter medo e descobrir que Deus está ali mesmo assim. Você ainda não passou por isso." Eu achei que ele estava errado. Achei que ele tinha ficado medroso com a idade, que tinha perdido a coragem. Eu me via como jovem destemido, o missionário de verdade. Passei os anos seguintes trabalhando na paróquia, atendendo cristãos perseguidos, celebrando missas secretas, batizando crianças em casas escondidas. Mas eu fazia tudo com um senso de superioridade. Achava que estava sendo herói. Achava que minha coragem era excepcional. Havia uma família que frequentava nossas missas, os Khan. Eram cristãos convertidos do islamismo, o que os tornava alvos ainda maiores de perseguição. O pai, Youssef, tinha sido espancado 3 vezes por grupos extremistas. A mãe, Amina, tinha perdido o emprego quando descobriram que era cristã. Eles tinham 3 filhos pequenos e viviam com medo constante. Mas vinham à igreja toda semana. Um dia, Youssef me procurou. Ele estava tremendo, com lágrimas nos olhos. Tinha recebido ameaças de morte. Queriam que ele renunciasse ao cristianismo ou seria morto junto com a família. Ele me perguntou: "Padre, o que eu faço? Como eu continuo tendo fé quando tenho tanto medo?" E eu, na minha arrogância, respondi: "Youssef, se sua fé é verdadeira, você não deveria ter medo. Os mártires não tinham medo." Ele me olhou com uma tristeza profunda e saiu. Padre Elias, que tinha ouvido a conversa, me chamou depois. Ele estava visivelmente incomodado. Disse: "Raimundo, você acabou de esmagar aquele homem. Ele veio buscando conforto e você ofereceu julgamento." Eu argumentei que estava apenas falando a verdade bíblica. Padre Elias suspirou fundo e disse: "O orgulho espiritual mata mais que a perseguição. Você precisa aprender humildade antes que a vida te ensine a força." Eu ri dele. Achei exagero. Continuei fazendo as coisas do meu jeito. Em 2024, recebi um convite que mudaria tudo. Um grupo de padres missionários de diferentes países estava organizando um retiro espiritual secreto numa fazenda isolada perto de Gujranwala, no norte do Paquistão. Seriam 3 dias de oração, partilha de experiências, renovação espiritual. Era arriscado. Encontros assim eram proibidos pelo governo, e grupos extremistas caçavam esse tipo de reunião. Mas eu aceitei sem hesitar. Afinal, eu não tinha medo de nada. Padre Elias também foi convidado. No caminho para a fazenda, ele dirigia a velha caminhonete pelas estradas empoeiradas enquanto eu olhava pela janela. Ele tentou conversar. "Raimundo, você já parou para pensar por que você não tem medo?" Eu respondi com orgulho: "Porque confio em Deus." Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Não, meu irmão. Você não tem medo porque ainda não entendeu o tamanho de Deus. Quando você entender que Ele é infinito e você é finito, aí sim vai sentir medo. E aí vai precisar de fé de verdade." Chegamos à fazenda numa tarde quente de julho. Era um lugar simples, isolado, cercado por campos de trigo. A casa principal era grande, com um salão onde nos reuniríamos. Havia um pequeno celeiro nos fundos e um poço antigo no quintal. O dono da fazenda, um cristão paquistanês chamado Rafik, nos recebeu com cautela. Ele sabia o risco que estava correndo ao nos hospedar.
Éramos 21 padres no total. Havia brasileiros, filipinos, poloneses, nigerianos, mexicanos. Todos trabalhando em países de risco, todos com histórias de perseguição e perigo. Mas enquanto os outros compartilhavam suas experiências com humildade, falando de como tinham medo e precisavam se apoiar em Deus, eu contava minhas histórias como conquistas. Como provas da minha coragem excepcional. Padre Marcos, um brasileiro de Minas Gerais que trabalhava no Afeganistão, me puxou de lado na primeira noite. Ele tinha uns 45 anos, cabelos ralos, olhos fundos de quem tinha visto muita coisa. Ele disse: Raimundo, posso te dar um conselho? Eu disse que sim, esperando um elogio. Ele falou: você está brincando com fogo. Essa sua falta de medo não é fé, é prepotência. E quando a realidade bater, você vai descobrir que não estava preparado. Eu ri dele. Achei que era inveja. Na segunda noite do retiro, tivemos uma longa sessão de adoração. Os outros padres rezavam ajoelhados, alguns choravam, alguns cantavam baixinho. Eu fiquei lá, de joelhos também, mas minha mente estava em outro lugar. Pensava em como aquela experiência seria uma boa história para contar quando voltasse. Pensava em como poderia usar aquilo numa pregação futura. Não estava rezando. Estava planejando minha próxima performance. Foi na terceira noite que tudo desmoronou. Eram 2 da manhã. Eu dormia num dos quartos do segundo andar junto com Padre Marcos e 2 outros padres. Acordei com barulhos de caminhonetes chegando. Motores rugindo. Luzes fortes invadindo pelas janelas. Vozes gritando em urdu. Pulei da cama. Olhei pela janela e vi pelo menos 3 caminhonetes cercando a casa. Homens armados descendo, com lenços cobrindo os rostos. Meu coração começou a bater mais rápido. Padre Marcos já estava de pé, pálido, tremendo. Ele me olhou e disse: precisamos rezar. Agora. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a porta do quarto foi arrombada. Eram cerca de 15 homens. Eles entraram gritando, apontando armas, nos puxando pelos braços. Padre Marcos tentou resistir e levou uma coronhada na cabeça. Ele caiu no chão, sangrando. Eu vi o sangue escorrendo pelo rosto dele e senti algo que nunca tinha sentido antes: pânico real. Nos arrastaram escada abaixo. Vi os outros padres sendo puxados de seus quartos, alguns apanhando, alguns gritando. Padre Elias estava calmo, rezando em voz baixa enquanto era empurrado. Rafik, o dono da fazenda, estava ajoelhado no chão da sala, com o rosto inchado de pancadas. Tinham chegado primeiro nele. Nos jogaram para fora da casa. A noite estava fria, mas eu suava. Minhas mãos tremiam. Nos colocaram de joelhos no chão, em fila. Eu olhei ao redor tentando contar. Éramos todos os 21 padres, mais Rafik. O líder do grupo, um homem alto com uma barba longa e olhos duros, caminhou até a frente. Ele falou em inglês quebrado, mas dava para entender cada palavra. Vocês vieram contaminar nossa terra sagrada. Vocês espalham sua religião falsa em nosso país. Vocês vão morrer como infiéis. Foi quando vi a vala. Uns 50 metros à frente, perto do celeiro. Eles tinham cavado antes. Tinham planejado aquilo. Era larga, profunda, escura. Meu estômago embrulhou. Padre ao meu lado começou a rezar o terço em voz alta, em tagalo. Outro chorava silenciosamente. E eu, pela primeira vez na vida, não tinha palavras. Não tinha pregação ensaiada. Não tinha versículo bíblico decorado. Tinha apenas terror. O líder apontou para a vala. Seus homens começaram a nos empurrar naquela direção. Eu tentei ficar de pé, mas minhas pernas fraquejaram. 2 homens me seguraram pelos braços e me arrastaram. Eu ouvia os gritos dos outros padres. Ouvia Padre Marcos, que tinha acordado do golpe, gemendo de dor. Ouvia Padre Elias rezando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando chegamos perto da vala, pude ver a profundidade. 3 metros, talvez mais. A largura suficiente para todos nós. Terra solta ao redor. Pás jogadas de lado. Eles tinham nos esperado. Tinham nos caçado. Começaram a nos empurrar para dentro da vala. Eu fui um dos primeiros. Senti as mãos me soltando e então estava caindo. Bati com o ombro no fundo duro. Senti uma dor aguda subir pelo braço. A respiração saiu de mim. Tentei me levantar, mas outros padres estavam caindo em cima de mim. Padre Elias caiu ao meu lado, batendo com o rosto e sangrando pelo nariz.
Padre Marcos caiu mais atrás, ainda tonto do golpe. Olhei para cima e vi o céu estrelado, mas logo foi bloqueado pelos homens se posicionando na borda da vala com pás nas mãos. O líder gritou algo em urdu, e então começaram a jogar terra. A primeira pá de terra caiu no meu peito, depois outra no rosto. Levantei as mãos tentando proteger os olhos. Ao meu redor, os padres gritavam, tentavam se proteger, tentavam escalar as paredes da vala, mas a terra caía cada vez mais rápido. Era como uma chuva pesada, constante, sufocante. Comecei a gritar também. Gritei por socorro, gritei por Deus, gritei sem palavras. Tentei ficar de pé, mas a terra já estava nos joelhos. Tentei empurrar outros padres para cima, tentando criar algum espaço, mas era caos. Éramos 22 homens apavorados se debatendo numa vala enquanto eram enterrados vivos. A terra chegou à minha cintura, ao meu peito, ao meu pescoço. Eu cuspia, tentava virar o rosto para o lado, tentava respirar, mas cada respiração trazia mais sujeira. Senti terra entrando pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. O peso aumentava. Não conseguia mais mexer os braços, estavam presos pela terra compactada. Padre ao meu lado direito parou de gritar. Depois o da esquerda. Os sons foram sendo abafados um por um. Padre Elias, que estava logo ao meu lado, ainda conseguia gritar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas sua voz foi ficando mais baixa, mais abafada, até sumir. A terra chegou à minha boca. Tentei manter os lábios fechados, mas precisava respirar. Abri a boca para puxar ar e senti terra entrando, preenchendo, sufocando. Tentei cuspir, mas não conseguia. Tentei tossir, mas apenas puxei mais terra para dentro. Meu peito queimava. Meus pulmões ardiam. Quando a terra cobriu completamente meu rosto, entrei em pânico total. Sacudi a cabeça de um lado para o outro, tentando criar algum espaço, algum bolsão de ar. Mas a terra estava em todo lugar, pressionando meus olhos, preenchendo meus ouvidos, tapando meu nariz. O peso era imenso, esmagador. Sentia os corpos de outros padres pressionados contra mim, também enterrados, também morrendo. E foi naquele momento, quando não havia mais ar, quando tudo era escuridão absoluta e pressão insuportável, que minha mente finalmente parou de gritar. Ficou quieta. Estranhamente quieta. E naquele silêncio, todas as mentiras que eu tinha vivido vieram à tona. Você já se sentiu completamente impotente? Eu vi minha vida inteira passar, mas não da forma romântica que contam nos filmes. Vi com clareza brutal. Vi cada momento de orgulho, cada palavra arrogante, cada vez que fingi ter fé quando só tinha ambição. Vi meu rosto mentindo para minha mãe no leito de morte. Vi meu desprezo pelos cristãos paquistaneses que viviam com medo. Vi minha arrogância com Padre Elias, com Tassiana, com João no seminário. E percebi, ali debaixo da terra, morrendo sufocado, que eu tinha passado 42 anos sem nunca ter realmente acreditado que precisava de Deus. Eu achava que era autossuficiente. Achava que minha eloquência, minha disciplina, minha coragem eram suficientes. Mas ali, com 3 metros de terra por cima, sem conseguir mexer, sem conseguir respirar, sem conseguir fazer absolutamente nada, entendi finalmente, eu não tinha nada. Nunca tive. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Minha mente entrou em desespero. Tentei gritar, mas não havia ar para gritar. Tentei respirar, mas cada tentativa apenas empurrava mais terra para dentro dos meus pulmões. Meu peito ardia, meu coração batia descontrolado, minha cabeça latejava. O peso da terra era esmagador. Sentia os corpos de outros padres ao meu redor, presos como eu, morrendo como eu. A ciência diz que o cérebro humano pode sobreviver sem oxigênio por no máximo 4 a 6 minutos antes de começar a morrer. Depois de 10 minutos, a morte é certa. Depois de 15, não há volta. Eu não sabia disso naquele momento, mas estava prestes a ficar enterrado por 8 horas. 8 horas sem ar. 8 horas debaixo de 3 metros de terra. Ouvi Padre Elias ao meu lado, ainda tentando rezar. Sua voz era abafada, distante, mas eu reconhecia as palavras do Pai Nosso. Ele repetia sem parar: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Depois, sua voz foi sumindo. Ficou mais fraca. Depois parou. Outros padres rezavam em diferentes línguas: espanhol, francês, tagalo, polonês. Uma sinfonia de orações desesperadas sendo sufocadas pela terra.
Uma por uma, as vozes foram se apagando. Primeiro uma, depois outra, até que houve apenas silêncio. Silêncio e escuridão e peso. Eu também parei de lutar. Simplesmente parei. Não havia mais o que fazer. Não conseguia mexer os braços, as pernas, a cabeça. A terra me prendia completamente. Não conseguia respirar. Não conseguia ver. Não conseguia ouvir. Estava completamente sozinho na escuridão mais profunda que já experimentei. E foi nesse momento de entrega total, quando não havia mais nada que eu pudesse fazer, quando até a esperança tinha morrido, que consegui formar um único pensamento. Não era eloquente. Não era teológico. Não era uma pregação. Era apenas um sussurro desesperado da minha alma. Deus, eu não mereço nada. Nunca mereci. Mas se existe misericórdia, se existe graça, por favor. Não sei quanto tempo passou depois desse pensamento. Não sei se foram segundos ou minutos. O tempo tinha perdido significado. Tudo que existia era escuridão, peso, dor. Mas em algum momento, debaixo daquela terra, aconteceu algo que até hoje não consigo explicar completamente. Senti uma mão quente segurar a minha. Minha mão direita estava presa ao lado do corpo, enterrada, comprimida pela terra. Não havia espaço para nada se mover. Mas eu senti, com clareza absoluta, dedos entrelaçarem nos meus. Uma mão quente, firme, real, segurando a minha. Abri os olhos debaixo da terra. Não havia luz, apenas escuridão total. A terra pressionava minhas pálpebras. Mas eu senti aquela mão. E junto com ela, algo impossível aconteceu. Uma calma que não fazia sentido desceu sobre mim. O medo não foi embora. Ele estava lá, gritante, aterrorizante. Mas havia algo maior que o medo. Uma presença. Uma certeza inexplicável de que eu não estava sozinho ali. E então ouvi uma voz. Não era uma voz audível, não era som físico. Era algo mais profundo, mais real que qualquer som. Era como se alguém estivesse falando diretamente com minha alma, sem palavras, mas com significado absoluto. E o que essa presença comunicou foi simplesmente: você não está sozinho aqui. Eu estou com você. As lágrimas vieram. Mesmo debaixo da terra, mesmo sem conseguir respirar, senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Porque pela primeira vez em 42 anos, eu entendi. Entendi que Deus não era uma plateia para minha performance. Não era uma audiência para minhas pregações eloquentes. Era uma presença real, íntima, que estava ali comigo no momento mais desesperador da minha vida. Parei de lutar contra a terra. Parei de tentar respirar. Apenas segurei aquela mão invisível e esperei. Não sei como, mas naquele momento de rendição total, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Era paradoxal. Eu estava morrendo, sufocado, enterrado vivo, mas estava em paz. Não sei quanto tempo fiquei assim, segurando aquela mão, sentindo aquela presença. A ciência diria que era impossível eu estar consciente depois de poucos minutos sem oxigênio, que meu cérebro deveria ter começado a morrer, que eu deveria ter entrado em coma, depois em morte cerebral. Mas eu estava ali, consciente, presente, vivo. Em algum momento, perdi a noção do tempo completamente. Não sei se eram minutos ou horas. Havia apenas a escuridão, o peso, e aquela mão segurando a minha. E naquela escuridão, comecei a ver coisas. Não com os olhos físicos, esses estavam cobertos de terra. Mas com algo mais profundo. Vi minha mãe Carmen, deitada na cama do hospital, me olhando com amor nos olhos. Vi o momento em que menti para ela, dizendo que estava servindo a Deus de coração. E junto com essa visão, senti uma tristeza profunda por ter desperdiçado meu último momento sincero com ela. Vi Tassiana, minha irmã, me implorando para voltar ao Brasil, me dizendo que eu estava fugindo e não servindo. Vi meu rosto arrogante dispensando ela, achando que ela não entendia nada. E senti remorso por nunca ter ouvido a única pessoa que tinha coragem de me dizer a verdade. Vi João, o seminarista simples que rezava de verdade enquanto eu apenas performava. Vi Padre Elias me alertando sobre o orgulho espiritual. Vi Youssef, o cristão paquistanês apavorado, buscando conforto e recebendo julgamento. Vi cada pessoa que eu tinha magoado, desprezado ou ignorado com minha arrogância. E então vi algo diferente. Vi uma luz suave, distante, mas real. Não era a luz do sol ou de lâmpadas. Era algo mais puro, mais limpo. E dessa luz vinha aquele mesmo amor que eu sentia na mão que segurava a minha.
Um amor que não dependia de eu ser eloquente, ou corajoso, ou santo. Um amor que simplesmente era incondicional, completo. Naquele momento, debaixo da terra, eu entendi o que nunca tinha entendido em 16 anos de sacerdócio. Deus não me amava porque eu era padre. Não me amava porque pregava bem. Não me amava por nenhuma conquista minha. Ele me amava simplesmente porque eu existia. E esse amor estava ali mesmo quando eu estava no meu pior, no meu mais falso, no meu mais orgulhoso. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Chorei por todos os anos desperdiçados fingindo servir a Deus. Chorei por todas as pessoas que eu tinha ferido com minha arrogância. Chorei por minha mãe que morreu acreditando numa versão falsa de mim. Chorei por mim mesmo, pelo vazio que tinha carregado disfarçado de santidade. E no meio daquele choro, naquele desabamento total do meu ego, naquela morte de tudo que eu achava que era, aconteceu algo inexplicável. Senti ar. Não muito, mas suficiente. Como se houvesse um bolsão minúsculo de oxigênio ao redor do meu rosto. Impossível, mas real. Consegui respirar. Pequenas respirações rasas, mas respirações. Depois descobri que todos os 21 padres relataram a mesma coisa. Em algum momento debaixo da terra, quando já deviam estar mortos, começaram a conseguir respirar de novo. Pequenas quantidades de ar, suficientes apenas para manter a consciência. Os médicos não conseguiram explicar. Disseram que era biologicamente impossível. Mas ali, naquela escuridão, eu sabia o que estava acontecendo. Era a mão que segurava a minha. Era a presença que estava comigo. Era Deus me mantendo vivo não porque eu merecia, mas porque havia algo que Ele ainda queria me ensinar. Não sei quanto tempo mais passou, mas em algum momento, ouvi barulhos acima. Sons abafados. Vozes. Movimento. Alguém estava cavando. A terra começou a se mover acima de mim. Senti o peso diminuir ligeiramente. Ouvi vozes gritando em urdu, depois em inglês. Há alguém aqui. Estão vivos. Continuem cavando. Meu coração, que tinha se acalmado naquela paz estranha, voltou a bater forte. Alguém estava nos procurando. Alguém estava cavando. As vozes ficaram mais próximas. Senti mãos tocando meu braço, depois meu ombro. Mãos reais, físicas, puxando a terra de cima de mim. A luz começou a aparecer, primeiro fraca, depois mais forte. Abri os olhos e a claridade me cegou. Era manhã. Tinha passado a noite inteira enterrado. Mãos me puxaram para cima. Senti meu corpo sendo arrastado, tirado daquela vala. Quando meu rosto saiu completamente da terra, vomitei. Vomitei terra, cuspi terra, tossi violentamente. Meus pulmões queimavam tentando expelir a sujeira. Não conseguia parar de tossir. Cada respiração era dolorosa, mas era ar. Ar real. Eu estava respirando. Me deitaram no chão ao lado da vala. Abri os olhos e vi rostos olhando para mim. Eram fazendeiros locais, homens com roupas simples, com mãos calejadas, com olhos arregalados de espanto. Um deles segurava uma pá. Outro me oferecia água. Tentei falar, mas minha garganta estava cheia de terra. Apenas tosse mais. Olhei ao redor e vi outros padres sendo puxados da vala. Padre Elias estava a poucos metros de mim, sentado no chão, com o rosto coberto de terra e sangue seco, mas vivo. Ele respirava. Estava vivo. Padre Marcos estava sendo carregado por 2 homens, ainda inconsciente, mas eu via seu peito subindo e descendo. Vivo também. Um por um, todos os 21 padres foram retirados. Cada um coberto de terra, machucado, alguns sangrando, mas todos vivos. Todos respirando. Os fazendeiros que nos encontraram olhavam uns para os outros com expressões de choque total. Um deles caiu de joelhos e começou a rezar em urdu. Outro chorava abertamente. Depois descobrimos o que tinha acontecido. Os militantes que nos enterraram fugiram logo depois, deixando suas caminhonetes abandonadas numa estrada próxima. Fazendeiros da região encontraram os veículos vazios ao amanhecer e desconfiaram. Seguiram as marcas de pneus até a fazenda. Quando chegaram, encontraram Rafik, o dono da fazenda, amarrado dentro da casa, espancado mas vivo. Ele apontou para a vala. Os fazendeiros começaram a cavar freneticamente, esperando encontrar corpos. Quando tiraram as primeiras camadas de terra e encontraram Padre Elias vivo, consciente, respirando, não acreditaram. Continuaram cavando mais rápido, e cada padre que encontravam estava vivo.
Impossível, mas real. Depois calcularam. Tínhamos ficado enterrados por aproximadamente 8 horas. 8 horas sem ar adequado. 8 horas debaixo de 3 metros de terra. Nos levaram para um hospital em Gujranwala. O trajeto foi confuso para mim. Eu entrava e saía da consciência. Lembro de estar na caçamba de uma caminhonete com outros padres, todos cobertos de terra, todos tossindo, alguns rezando, alguns chorando. Lembro de Padre Elias segurando minha mão, a mesma mão que tinha sido segurada debaixo da terra, e dizendo com voz rouca: "Nós sobrevivemos, Raimundo. Deus nos manteve vivos." No hospital, os médicos ficaram perplexos. Nos examinaram um por um, tiraram raios-x, fizeram exames de sangue, verificaram nossos pulmões. Todos tínhamos terra dentro dos pulmões. Todos tínhamos sinais de privação severa de oxigênio. Mas estávamos vivos, conscientes, funcionais. O médico que me examinou, um homem mais velho chamado Dr. Ahmed, balançava a cabeça enquanto olhava meus exames. Ele era muçulmano, mas falava inglês bem. Me disse: "Padre, não há explicação médica para o que aconteceu com vocês. O cérebro humano não sobrevive sem oxigênio por mais de 6 minutos sem danos permanentes. Vocês ficaram enterrados por 8 horas. Vocês deveriam estar mortos, ou no mínimo em coma profundo. Mas vocês estão aqui, falando, pensando, respirando." Padre Marcos, que tinha acordado na ambulância, estava na cama ao lado da minha. Ele ainda tinha o ferimento na cabeça da coronhada, agora enfaixado. Ele me olhou e disse com voz fraca: "Raimundo, você sentiu também? A mão?" Eu apenas acenei com a cabeça, porque se falasse ia chorar. Ele continuou: "Eu achei que era delírio. Mas era real, não era? Alguém estava lá embaixo com a gente." Naquela noite no hospital, Padre Elias reuniu todos nós que conseguiam caminhar numa pequena sala de espera. Éramos 15 dos 21. Os outros 6 ainda estavam muito fracos. Ele propôs que cada um compartilhasse o que tinha experimentado debaixo da terra. E o que ouvimos foi extraordinário. 18 dos 21 padres relataram ter sentido uma presença com eles debaixo da terra. Alguns descreveram como uma mão segurando a deles, como eu. Outros descreveram como uma voz dizendo que não estavam sozinhos. Outros como uma luz suave no meio da escuridão. Mas todos concordaram: havia algo, ou alguém, ali com eles. Padre Tomás, um filipino que trabalhava em Bangladesh, chorou enquanto contava: "Eu sou asmático. Severo. Eu deveria ter morrido em minutos sem ar. Mas debaixo da terra, senti como se alguém estivesse respirando por mim. Como se meus pulmões estivessem sendo preenchidos por algo que não era ar normal, mas que me mantinha vivo." Padre Michel, um francês que trabalhava no Iraque, disse: "Eu vi minha vida inteira passar na minha frente. Cada erro, cada falha. E então vi uma luz, e dessa luz vinha um amor que eu nunca experimentei. Um amor que me dizia que mesmo com todos os meus erros, eu era amado." Quando chegou minha vez de falar, mal consegui. Minha voz falhava. Contei sobre meu orgulho, sobre como tinha vivido 16 anos de sacerdócio sem nunca realmente ter precisado de Deus. Contei sobre a mão que segurou a minha. Contei sobre finalmente entender o que era rendição verdadeira. E quando terminei, Padre Elias me abraçou e disse: "Agora você nasceu de novo, Raimundo. Não quando foi batizado bebê. Não quando foi ordenado padre. Mas agora, debaixo daquela terra, quando finalmente morreu para si mesmo." Ficamos no hospital por 5 dias. Nos dias seguintes, jornalistas começaram a aparecer. A notícia tinha se espalhado: 21 padres católicos enterrados vivos por militantes extremistas, encontrados vivos 8 horas depois. A imprensa local, nacional, até internacional queria ouvir a história. Mas o que mais me impressionou foi a reação da comunidade muçulmana local. Muitos vieram ao hospital para pedir desculpas em nome dos extremistas. Traziam flores, comida, orações. Dr. Ahmed, o médico que me examinou, voltou no segundo dia com sua família inteira. Ele disse: "Padre, o que aconteceu com vocês não representa o Islã verdadeiro. E o que aconteceu debaixo daquela terra, vocês sobreviverem, isso é um sinal de Deus. Um milagre. E milagres não têm religião." No 5º dia, a arquidiocese decidiu que todos deveríamos voltar para nossos países de origem, pelo menos temporariamente. Era muito perigoso ficar. Os militantes que nos atacaram ainda estavam soltos. Podiam tentar de novo. Mas dessa vez,
Eu não argumentei. Não fingi coragem que não tinha. Apenas aceitei. Antes de sair do Paquistão, fui visitar a família Khan, Youssef, Amina e os 3 filhos. A família que eu tinha julgado, para quem eu tinha oferecido condenação quando buscavam conforto. Bati na porta da pequena casa deles com o coração apertado. Youssef abriu a porta e seus olhos se arregalaram ao me ver. Eu estava ainda machucado, com curativos, com a voz ainda rouca. Antes que ele pudesse falar, eu caí de joelhos ali na soleira da porta. E pedi perdão. Pedi perdão por ter sido arrogante, por ter julgado o medo dele, por não ter oferecido a compaixão que ele precisava. Youssef me levantou, com lágrimas nos olhos, e me abraçou. Ele disse: Padre Raimundo, nós ouvimos o que aconteceu com você. E nós rezamos. Rezamos todos os dias enquanto você estava no hospital. Porque agora você entende. Agora você sabe o que é ter medo e descobrir que Deus está ali mesmo assim. Voltei ao Brasil 3 meses depois do resgate. Cheguei em Fortaleza numa tarde chuvosa de outubro. Tassiana me esperava no aeroporto, grávida de 7 meses do segundo filho. Quando me viu, ela largou a bolsa e correu até mim, chorando. Me abraçou forte, sem dizer nada, apenas chorando no meu ombro. E eu chorei também. Chorei porque sabia que ela tinha razão o tempo todo. Chorei porque tinha desperdiçado anos não ouvindo a única pessoa que me amava o suficiente para me confrontar. Quando finalmente conseguimos falar, ela me olhou nos olhos e disse: Você está diferente. Seus olhos estão diferentes. Eu perguntei como. Ela disse: Antes, seus olhos estavam sempre olhando para você mesmo. Agora eles estão olhando para fora. Para as pessoas. Para Deus. Meu pai, que agora tinha 70 anos, me recebeu em casa com um abraço longo. Ele tinha envelhecido muito desde a morte de minha mãe. Estávamos sentados na sala, a mesma sala onde cresci, quando ele me disse: Raimundo, sua mãe sempre soube. Ela me disse, meses antes de morrer, que você ainda não tinha encontrado Deus de verdade. Mas ela disse que tinha certeza de que um dia você encontraria. E que quando encontrasse, seria através do sofrimento. Aquelas palavras me quebraram. Minha mãe sabia. Ela sempre soube. E mesmo assim me amou, rezou por mim, acreditou em mim. Pedi a meu pai que me levasse ao túmulo dela. Fomos no dia seguinte. Me ajoelhei na terra úmida do cemitério e pedi perdão. Pedi perdão por ter mentido para ela nos últimos momentos. Pedi perdão por ter desperdiçado anos vivendo uma farsa. E prometi que o resto da minha vida seria diferente. Seria verdadeiro. A arquidiocese me deu 6 meses de licença para recuperação. Não apenas física, mas emocional e espiritual. Me sugeriram procurar um mosteiro para fazer retiro prolongado. Aceitei imediatamente. Precisava me reconstruir antes de continuar qualquer ministério. Fui para um mosteiro beneditino em Minas Gerais, nas montanhas. Era um lugar de silêncio profundo, de rotina simples, de oração constante. Os monges não me faziam perguntas sobre o que tinha acontecido no Paquistão. Apenas me receberam, me deram um quarto simples e me incluíram na vida da comunidade. Nos primeiros dias, eu não conseguia rezar. Sentava na capela e ficava em silêncio. Não porque estava meditando profundamente, mas porque não sabia mais como falar com Deus. Tinha passado 16 anos fingindo rezar. Agora que queria rezar de verdade, não sabia como começar. O abade do mosteiro, Dom Gregório, um homem de 80 anos com olhos bondosos, me chamou para conversar depois de uma semana. Estávamos no jardim do mosteiro, entre canteiros de hortaliças. Ele disse: Padre Raimundo, você está tentando rezar do jeito que rezava antes. Mas aquele jeito era falso. Agora você precisa aprender de novo. Como uma criança. Perguntei como se reza como criança. Ele sorriu e disse: Você apenas fala a verdade. Sem palavras bonitas. Sem teologia complicada. Apenas verdade. Se você está com raiva, diz que está com raiva. Se está com medo, diz que está com medo. Se está vazio, diz que está vazio. Deus prefere honestidade bruta à eloquência vazia. Então comecei a rezar de verdade pela primeira vez na vida. Rezas feias, sem estrutura, sem beleza. Apenas honestidade crua. Deus, eu passei 16 anos fingindo te servir. Deus, eu usei teu nome para alimentar meu ego. Deus, eu não sei se mereço tua misericórdia. Deus, tenho medo de voltar a ser quem eu era.
E naquelas rezas feias, naquela honestidade brutal, comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes nas minhas orações eloquentes, uma paz que parecia me preencher por inteiro. Não era dramática. Não era emocional. Era apenas uma certeza silenciosa de que estava sendo ouvido. De que era amado apesar de tudo. Passei 4 meses naquele mosteiro. 4 meses de silêncio, trabalho manual, oração simples. Trabalhava na horta com os monges, lavava pratos, varria corredores. Tarefas humildes que antes eu acharia indignas de um padre. Mas ali, naquela simplicidade, encontrei Deus de um jeito que nunca encontrei em púlpitos lotados. Durante esses meses, também escrevi cartas. Cartas pedindo perdão a cada pessoa que eu tinha magoado com minha arrogância ao longo dos anos. Escrevi para João, o seminarista simples que tinha rezado por mim. Escrevi para Padre Elias, que me alertou repetidamente e foi ignorado. Escrevi para a família Khan no Paquistão. Escrevi para cada pessoa que conseguia lembrar. João, que agora era padre numa paróquia do interior do Piauí, me respondeu. Ele escreveu: Raimundo, eu sempre soube que você tinha potencial para ser um grande homem de Deus. Mas você precisava parar de tentar ser grande e começar a ser verdadeiro. Fico feliz que finalmente encontrou esse caminho. Não foi pelo jeito que nenhum de nós queria, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Padre Elias também respondeu. Ele tinha voltado para Portugal após o ataque, para se recuperar e passar tempo com a família. Escreveu: Meu querido irmão Raimundo, eu não preciso do seu pedido de perdão, porque nunca tive raiva de você. Apenas preocupação. Mas aceito suas palavras porque sei que você precisa dizê-las para se libertar. E eu quero que você saiba, você não foi transformado apesar daquela vala. Você foi transformado por causa dela. Deus usa até nossa morte para nos dar vida. A família Khan respondeu com uma carta emocionante. Youssef escreveu que tinham colocado minha foto na parede da casa deles, junto com as fotos dos 21 padres resgatados. Rezavam por nós todos os dias. E que meu pedido de perdão tinha sido uma bênção para eles, porque mostrou que até padres precisam aprender humildade. Que somos todos apenas seres humanos aprendendo a confiar em Deus. Ao final dos 4 meses, Dom Gregório me chamou para uma última conversa. Estávamos novamente no jardim, agora no início da primavera, com flores começando a brotar. Ele me perguntou: Padre Raimundo, o que você vai fazer agora? Eu tinha pensado muito sobre isso. Respondi: não vou voltar ao Paquistão. Não porque tenho medo, embora tenha, e agora sei que isso é honesto. Mas porque entendi que servir a Deus não é sobre ir para os lugares mais perigosos ou fazer as coisas mais dramáticas. É sobre estar onde Ele quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça, com verdade no coração. Dom Gregório sorriu e disse: E onde você acha que Ele quer que você esteja? Eu disse: aqui, no Brasil, servindo as mesmas pessoas que eu achava fracas por fugirem da perseguição. Os refugiados paquistaneses que chegam aqui buscando segurança. Quero servir aqueles que eu antes desprezava. Voltei à Fortaleza e procurei a arquidiocese. Propus criar um centro de apoio para refugiados paquistaneses e de outros países de maioria muçulmana que chegavam ao Brasil. A arquidiocese aprovou. Comecei pequeno, com um espaço alugado num bairro popular, oferecendo aulas de português, apoio jurídico, ajuda para encontrar trabalho. Os primeiros refugiados que atendi eram uma família afegã, marido, esposa e 3 filhos pequenos. Eles tinham fugido do Talibã, atravessado meio mundo, chegado ao Brasil sem nada. O pai, Hassan, me olhava com desconfiança. Afinal, eu era um padre católico, e ele tinha motivos para não confiar em religiosos após tudo que tinha vivido. Mas em vez de pregar para ele, em vez de tentar convertê-lo, simplesmente servi. Ajudei a família a encontrar uma casa para alugar. Ensinei português básico para as crianças. Ajudei Hassan a traduzir seus documentos profissionais. Ele era engenheiro civil no Afeganistão. Conectei ele com empresas que poderiam empregá-lo. Depois de 3 meses, Hassan me procurou. Estávamos sozinhos no centro. Ele tinha vindo buscar mais material de estudo. Ele me disse: Padre Raimundo, posso fazer uma pergunta? Eu disse que sim. Ele perguntou: por que você faz isso? Por que ajuda pessoas como nós? Nós não somos da sua religião. Alguns até odeiam sua religião. Eu poderia ter dado uma resposta teológica bonita. Mas aprendi a falar verdades simples. Disse: Hassan, porque vocês me ensinam o que eu preciso aprender.
Vocês sabem o que é ter medo e continuar vivendo. Sabem o que é perder tudo e reconstruir. Sabem o que é precisar de ajuda e aceitá-la com humildade. Eu passei a vida achando que era forte porque não tinha medo. Mas vocês me mostram que a verdadeira força é ter medo e não deixar que isso te destrua. Hassan ficou quieto por um momento. Depois disse: Você já teve medo de verdade, padre? E então contei a ele. Contei sobre ser enterrado vivo. Sobre os 8 horas debaixo da terra. Sobre sentir uma mão segurando a minha quando não havia ninguém ali. Sobre finalmente entender que precisava de Deus porque era completamente impotente sozinho. Quando terminei de contar, Hassan tinha lágrimas nos olhos. Ele disse: Padre, eu também fui enterrado. Não literalmente como você. Mas quando o Talibã invadiu minha cidade, me prenderam por 3 dias num porão escuro, sem comida, sem água, esperando para ser executado. E naquele porão, eu também senti que não estava sozinho. Chamei aquilo de Alá. Você chama de Deus. Mas acho que é a mesma presença. A mesma mão que nos segura quando não conseguimos mais nos segurar. Aquela conversa mudou algo em mim. Entendi que Deus não estava limitado às categorias que eu tinha criado. Que sua misericórdia era maior que minhas doutrinas. Que Ele estava presente em cada coração humano que o buscava, independente do nome que usavam para chamá-lo. O centro cresceu. Depois de um ano, já atendíamos mais de 50 famílias refugiadas. Paquistaneses, afegãos, sírios, iraquianos. Todos muçulmanos ou de outras religiões. E eu servia a todos sem tentar convertê-los. Apenas amava, ajudava, ouvia. E nesse serviço humilde, encontrei mais de Deus do que em todos os anos de pregações eloquentes. Padre Marcos, que tinha sido enterrado comigo e levou a coronhada na cabeça, voltou ao Brasil também. Mas ele foi para São Paulo, onde começou a coordenar um centro de apoio especializado para missionários que voltavam com trauma. Ele me ligava toda semana. Compartilhávamos o que estávamos aprendendo, como estávamos lidando com as memórias, com os pesadelos que ainda vinham às vezes. Uma vez ele me disse: Raimundo, sabe o que eu aprendi? Que Deus não desperdiça sofrimento. Tudo que passamos naquela vala, todo aquele terror, toda aquela dor, Ele está usando para nos transformar e para alcançar outros através de nós. Nós fomos quebrados para nos tornarmos úteis. Padre Elias, que estava em Portugal, escreveu um livro sobre o milagre dos 21 padres. O livro foi publicado em 6 idiomas. Ele me pediu para escrever um capítulo, sobre como o orgulho quase me matou antes da terra conseguir. Foi difícil escrever aquilo, expor minha arrogância, minha falsidade, minha vaidade. Mas escrevi com honestidade brutal. E quando o livro foi lançado, recebi centenas de cartas de pessoas dizendo que aquele capítulo tinha tocado elas profundamente, porque reconheceram em mim o que viam em si mesmas. 2 anos depois de ser enterrado, recebi uma notícia que me deixou sem chão. A família Khan, do Paquistão, estava vindo ao Brasil como refugiados. E o CEF tinha finalmente recebido ameaças sérias demais para ignorar. A própria vida dele e da família estava em risco imediato. Conseguiram documentação de refúgio e escolheram o Brasil porque sabiam que eu estava aqui. Quando os recebi no aeroporto de Fortaleza, caí de joelhos ali mesmo no saguão de desembarque e chorei. E o CEF me levantou e disse: Padre Raimundo, Deus nos tirou do Paquistão, mas Ele nos trouxe para você. Para que você pudesse nos servir do jeito que não conseguiu fazer antes. Para que você pudesse nos amar com o coração novo que Ele te deu. Ajudei a família Khan em tudo. Encontrei casa, escola para as crianças, trabalho para Youssef. E nesse processo, eles se tornaram minha família também. As crianças me chamavam de tio padre. Amina, a esposa de Youssef, cozinhava pratos paquistaneses e me convidava para jantar toda semana. Eu celebrava a missa na minha paróquia, mas depois ia para a casa deles e compartilhávamos vida. Um dia, Youssef me perguntou se eu queria ir com ele visitar a mesquita local. Ele queria me apresentar ao imã. Eu fiquei nervoso, nunca tinha entrado numa mesquita. Mas aceitei. O imã, um homem gentil chamado Sheikh Abdullah, me recebeu com chá e datas. Conversamos por horas sobre fé, sobre sofrimento, sobre Deus. No final, Sheikh Abdullah me disse algo que nunca esqueci: Padre Raimundo, você é um homem que foi quebrado para ser consertado. Nós temos um ditado: o vaso quebrado que é remendado com ouro se torna mais valioso que era antes. Você é esse vaso. Suas rachaduras são onde a luz entra agora. Tassiana,
que agora tinha 2 filhos pequenos e morava em São Paulo, vinha me visitar a cada 3 meses. Numa dessas visitas, estávamos sentados no quintal da casa do nosso pai, vendo as crianças dela brincarem. Ela me disse: Raimundo, eu passei anos com raiva de você. Raiva porque você era orgulhoso, porque não me ouvia, porque desperdiçava seu potencial fingindo ser santo. Mas agora, vendo quem você se tornou, entendo que Deus sabia o que estava fazendo. Você tinha que morrer para si mesmo. E você morreu naquela vala. Meu pai, que agora estava com 73 anos, ainda morava sozinho na casa onde crescemos. Eu o visitava todos os dias. Cuidava dele, cozinhava para ele, rezávamos juntos. Um dia ele me disse: Filho, sua mãe está vendo tudo isso de onde está. E ela está orgulhosa. Não do padre famoso que você era, mas do homem humilde que você se tornou. Hoje, 4 anos depois de ser enterrado vivo, continuo trabalhando com refugiados em Fortaleza. O centro cresceu. Agora temos 5 funcionários e dezenas de voluntários. Atendemos mais de 200 famílias. Minha vida é simples. Celebro missa numa pequena paróquia pela manhã. Passo as tardes no centro. Passo as noites visitando famílias refugiadas ou ajudando com traduções de documentos. Não sou mais famoso. Não sou mais convidado para grandes eventos. Não apareço na mídia. E isso não me incomoda. Porque aprendi que Deus não mede sucesso pela quantidade de pessoas que te aplaudem, mas pela qualidade do amor que você oferece aos invisíveis. Cada família que chega traz uma história de dor que espelha a minha de alguma forma. Semana passada, recebemos uma família síria, Amir, sua esposa Laila e 2 filhos adolescentes. Eles tinham perdido tudo num bombardeio em Alepo. Perderam a casa, o negócio, familiares. Chegaram ao Brasil depois de 3 anos num campo de refugiados na Turquia. Quando Amir entrou no centro, ele tinha aquele olhar que reconheço imediatamente, o olhar de alguém que foi enterrado vivo de outra forma. Sentei com ele, ofereci café e apenas ouvi. Ele contou sobre a noite do bombardeio, sobre como segurou os filhos debaixo dos escombros, sobre o som ensurdecedor, sobre o medo de que não fossem encontrados a tempo. E enquanto ele falava, com lágrimas descendo pelo rosto, segurei sua mão e disse: Amir, eu entendo. Eu também fui enterrado. Também senti que não haveria resgate. Mas estamos aqui. Sobrevivemos. E agora vamos reconstruir juntos. Trabalhamos por semanas para estabelecer a família de Amir. Encontramos um apartamento pequeno num bairro acolhedor. Matriculamos os filhos numa escola pública onde alguns professores voluntários do nosso centro dão aulas extras de português. Conectamos Amir com uma cooperativa de artesãos que precisava de alguém com suas habilidades em marcenaria. 3 meses depois, Amir voltou ao centro trazendo uma mesa pequena que tinha feito com suas próprias mãos. Era de madeira simples, mas perfeitamente construída. Ele disse: Padre Raimundo, isto é para você. Porque você me deu mais que ajuda. Você me deu dignidade de volta. Você não me tratou como vítima. Me tratou como homem capaz de reconstruir. Coloquei aquela mesa no meu pequeno escritório no centro. E toda vez que olho para ela, lembro por que estou aqui. Não para ser admirado. Não para alimentar meu ego. Mas para ser instrumento de restauração para aqueles que foram quebrados como eu fui. Ainda tenho pesadelos às vezes. Acordo no meio da noite sentindo terra na boca, sentindo peso pressionando meu peito. Mas quando acordo, em vez de entrar em pânico, respiro fundo e agradeço. Agradeço porque aquela vala me matou e me deu vida. Me matou para mim mesmo e me deu vida para Deus. Na última vez que isso aconteceu, foi há 2 semanas. Acordei às 3 da manhã, suando, com o coração acelerado, sentindo que estava sufocando. Levantei, fui até a janela, abri para sentir o ar fresco da noite. E enquanto respirava, olhando para as estrelas, falei em voz alta: Obrigado, Deus. Obrigado por não ter me deixado morrer naquela vala sem antes me ensinar a viver de verdade. Os 21 padres que foram enterrados comigo estão espalhados pelo mundo agora. Alguns voltaram às missões em países de risco, mas com humildade nova. Padre Antônio, que é espanhol, voltou para a Síria e trabalha num campo de refugiados internos. Ele me escreve mensalmente contando como a experiência de ser enterrado preparou para servir pessoas enterradas pela guerra. Padre Joseph, nigeriano, trabalha agora com vítimas do Boko Haram no norte da Nigéria. Ele disse numa carta recente: Raimundo, eu costumava pregar para as vítimas sobre coragem. Agora eu apenas choro com elas. E nesse choro compartilhado, encontramos Deus juntos.
Outros, como eu, trabalham com refugiados. Padre Miguel, mexicano, coordena um abrigo para refugiados centro-americanos na fronteira do México. Padre Kwame, ganês, trabalha com refugiados sul-sudaneses em Uganda. Todos nós entendemos agora que servir a Deus não é sobre fazer coisas impressionantes. É sobre estar presente nos lugares quebrados, com corações quebrados, oferecendo o amor que nós mesmos recebemos quando estávamos quebrados. Nos reunimos virtualmente uma vez por mês, os 21. Chamamos de Irmandade da Vala. Compartilhamos nossas lutas, nossas vitórias, nossas dúvidas. Rezamos uns pelos outros. E sempre, no final de cada encontro, alguém diz: fomos enterrados juntos. Fomos ressuscitados juntos. E continuamos vivendo juntos. Padre Elias morreu no ano passado, aos 73 anos, em paz, em Portugal, cercado pela família. Antes de morrer, me mandou uma última carta. Nela, ele escreveu: Raimundo, meu filho amado, obrigado por ter me deixado testemunhar sua transformação. Você era um menino brincando de ser santo. Agora é um homem que sabe que santidade é apenas aceitar ser amado por Deus apesar de tudo. Vou partir em paz, sabendo que aquela vala não nos destruiu. Ela nos revelou. E o que foi revelado em você é belo, não porque você é perfeito, mas porque você finalmente é verdadeiro. Chorei quando li aquela carta. Chorei porque era verdade. A vala não me destruiu. Ela me revelou. Revelou minha fraqueza, minha falsidade, minha necessidade absoluta de Deus. E nessa revelação dolorosa, encontrei libertação. Participei do funeral de Padre Elias em Portugal. Foi simples, numa pequena capela no vilarejo onde ele nasceu. Seus netos carregaram um caixão. Sua filha, ele tinha uma filha de um relacionamento antes de se tornar padre, algo que poucos sabiam, leu um poema que ele tinha escrito sobre a vala. O poema terminava assim: debaixo da terra, aprendi que morrer não é o fim. É apenas o jeito de Deus nos ensinar a nascer de novo. Voltei ao Brasil com o coração cheio e ao mesmo tempo pesado. Cheio porque Padre Elias partiu em paz, tendo vivido uma vida que foi transformada e que transformou outros. Pesado porque sentiria a falta do meu mentor, meu amigo, meu irmão de vala. Semana passada, Hassan, o refugiado afegão que foi o primeiro que atendi no centro, veio me procurar. Ele estava sorrindo, segurando uma carta. Tinha passado no exame de revalidação do diploma dele. Agora era oficialmente engenheiro civil registrado no Brasil. Conseguiu emprego numa construtora grande em Fortaleza, com salário digno, com carteira assinada. Ele me abraçou e disse: Padre, você me deu mais que ajuda prática. Você me deu esperança. Você mostrou que é possível ser enterrado e ainda assim ressuscitar. Quando cheguei aqui, eu estava morto por dentro. Tinha perdido tudo. Tinha perdido até minha identidade. Mas você me tratou como homem, não como projeto de caridade. E isso me devolveu minha humanidade. Uma semana depois, Hassan voltou trazendo sua família inteira, esposa e 3 filhos. Ele disse: Padre Raimundo, nós queremos retribuir. Queremos trabalhar como voluntários no centro. Ensinar dari e pasto para novos refugiados afegãos. Ajudar com traduções. Fazer o que você fez por nós. E assim começou. A família que foi ajudada agora ajuda outros. O ciclo de restauração continua. Aquela palavra, ressuscitar, ficou comigo. Porque é exatamente isso que aconteceu. Eu morri naquela vala. O padre orgulhoso, arrogante, vaidoso morreu ali. E o que ressuscitou foi alguém novo. Alguém que entende que a força verdadeira é aceitar fraqueza. Que coragem verdadeira é admitir medo. Que fé verdadeira é se render completamente quando não há mais nada que você possa fazer. Mês passado, recebi um convite inesperado. Uma universidade católica em São Paulo queria que eu desse uma palestra sobre missão e humildade para seminaristas. A princípio, recusei. Achei que não tinha nada a ensinar. Mas o reitor insistiu: Padre Raimundo, justamente por você achar que não tem nada a ensinar, você tem tudo a ensinar. Aceitei. Fui a São Paulo. Entrei naquele auditório com 200 seminaristas jovens, cheios de sonhos e ambições, e vi meu reflexo de 25 anos atrás. Comecei minha fala dizendo: eu vim aqui hoje não para ensinar vocês a serem grandes pregadores ou missionários famosos. Vim contar como Deus me quebrou para me consertar. Como Ele me enterrou vivo para me ensinar a viver de verdade. Contei tudo. Meu orgulho, minha falsidade, minha arrogância. A vala.
A mão que segurou a minha. A transformação. No final, um seminarista levantou a mão e perguntou: Padre, o senhor se arrepende de ter se tornado padre? Eu respondi: não. Mas me arrependo de ter passado 16 anos sendo padre sem nunca ter sido verdadeiro. Vocês têm uma escolha que eu não tive sabedoria para fazer na idade de vocês. Podem escolher agora ser verdadeiros. Não esperem uma vala para aprender isso. Às vezes me perguntam se eu teria mudado alguma coisa. Se eu teria evitado aquele retiro, aquele ataque, aquele enterro. E a resposta é não. Porque custou tudo o que eu achava que era, mas me deu tudo o que eu precisava ser. Custou meu orgulho, mas me deu humildade. Custou minha falsa segurança, mas me deu fé verdadeira. Custou minha vida antiga, mas me deu vida nova. A família Khan, que agora vive em Fortaleza há 2 anos, se tornou parte essencial do centro. E o CEF trabalha meio período conosco como mediador cultural, ajudando novos refugiados paquistaneses a se adaptarem. A Mina dá aulas de culinária para mulheres refugiadas, ensinando-as a preparar pratos que podem vender em feiras locais para ganhar renda. As 3 crianças dos Khan, Zara, Bilal e pequena Fátima, frequentam a escola pública do bairro. Zara, a mais velha, quer ser médica. Bilal quer ser professor. Fátima, com apenas 7 anos, já fala português melhor que os pais e serve de tradutora para a família. Ver essas crianças crescerem, sonharem, construírem futuro em terra nova, me enche de alegria que nunca senti em anos de pregações eloquentes. Eu ainda sou padre Raimundo. Mas agora sou um homem que entendeu que a coragem verdadeira não é não ter medo da morte, é ter medo e descobrir que, mesmo no fundo da vala, com 3 metros de terra por cima, uma mão ainda te segura. Uma presença ainda está contigo. Um amor ainda te sustenta. E essa mão, essa presença, esse amor, não estava lá apenas naquele momento extremo. Estava lá o tempo todo, em cada momento da minha vida, esperando que eu parasse de performar tempo suficiente para perceber. Esperando que eu me quebrasse tempo suficiente para ser consertado. Esperando que eu morresse tempo suficiente para nascer de novo. Hoje, quando celebro missa, não penso em como minha voz soa ou se as pessoas estão emocionadas. Penso apenas em estar presente. Em oferecer aquele momento com verdade. Quando consagro o pão e o vinho, lembro da minha própria morte e ressurreição naquela vala. Quando digo isto é meu corpo entregue por vós. Entendo finalmente o que significa entregar-se de verdade. Quando visito uma família refugiada, não penso em como vou parecer heróico. Penso apenas em ouvi-los de verdade, em servi-los com amor verdadeiro. Ontem, visitei uma família congolesa que acabou de chegar. O pai, Jean Paul, tinha sido torturado por milícias em Goma. Ele mal conseguia falar sobre isso, apenas tremia ao tentar. Não dei conselhos espirituais bonitos. Apenas sentei ao lado dele, segurei sua mão e fiquei ali. Presença silenciosa. E naquele silêncio, ele começou a chorar. E eu chorei com ele. E quando rezo, não uso mais palavras bonitas ou teologia elaborada. Apenas falo a verdade simples do meu coração. Deus, obrigado por me amar quando eu era falso. Obrigado por me quebrar para me consertar. Obrigado pela vala que me matou e me deu vida. Obrigado pela mão que segurou a minha quando não havia ninguém ali. Obrigado por me ensinar que fé verdadeira não é sobre ser forte. É sobre saber que sou fraco e que tu és forte por mim. Meu pai completou 74 anos semana passada. Fizemos uma festa pequena em casa, com Tassiana e a família dela que vieram de São Paulo, e com a família Khan que considero minha também. Enquanto cortávamos o bolo, meu pai me puxou de lado e disse: Raimundo, sabe qual é o maior presente que você me deu nestes últimos anos? Eu perguntei qual. Ele respondeu: você me deu um filho verdadeiro. Antes eu tinha um filho impressionante. Agora tenho um filho real. E isso vale mais que todas as pregações famosas do mundo. E você? Talvez nunca tenha sido enterrado vivo literalmente. Mas talvez já tenha sido enterrado de outras formas. Pelo orgulho, pela dor, pelo medo, pela perda, pela falsidade, pela necessidade de aprovação. Talvez já tenha sentido que não consegue respirar, que o peso é grande demais, que não há saída. Se sim, quero que saiba. Há uma mão esperando para segurar a sua. Há uma presença esperando para estar contigo. Há um amor esperando para te sustentar. Você só precisa parar de lutar tempo suficiente para sentir. Se render tempo suficiente para ser resgatado. Morrer tempo suficiente para viver de novo. Porque a verdade que aprendi debaixo daquela terra, com 3 metros de peso por cima, sem ar, sem esperança, é esta:
Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. E quando você finalmente para de tentar impressioná-lo e apenas aceita ser amado por ele, é aí que a vida verdadeira começa.